azul, amarelo, verde, vermelho. Estas são cores que logo desde pequeninos somos ensinados a dizer e a identificar. Contudo, estas cores não são iguais para quem tem daltonismo. O daltonismo, também conhecido como discromatopsia ou discromopsia, trata-se de um distúrbio da visão em que a pessoa tem dificuldade ou incapacidade de distinguir algumas cores, sobretudo o verde e o vermelho. O nome daltonismo surge por John Dalton, ele que foi o primeiro cientista a descrever a anomalia da qual ele próprio era portador. As causas são, sobretudo, hereditárias e recessivas. Estão ligadas ao cromossoma X e os homens possuem apenas um, o cromossoma X. São XY, enquanto que as mulheres são XX. Isto significa que uma mulher portadora do gene tem 50% de possibilidade de transmitir a doença a um filho e, se for doente, 100% de possibilidade de transmissão. Se for uma filha, será sempre portadora, mas só terá a doença se ambos os pais a tiverem. Este padrão de transmissão genética explica porque a doença é bastante frequente nos homens e muito mais rara nas mulheres. Mas existem as causas exteriores. Muitas das vezes poderá estar relacionado com uma situação desencadeada por fatores externos, como doenças relacionadas aos olhos, deslocamento da retina, lesões neurológicas, tumores cerebrais ou até mesmo o uso de determinados medicamentos, embora sejam raros os casos. Há 350 milhões de pessoas daltónicas no mundo inteiro. 1 em cada 12 homens, 1 em cada 200 mulheres. Em Portugal, há cerca de 500 mil homens daltónicos e cerca de 27 mil mulheres, sendo que muitos casos não chegam sequer a receber um diagnóstico médico, apenas uma constatação. No país, diversos projetos têm ido avante para abordar esta doença, assim como integrar da melhor forma as pessoas daltónicas na sociedade e nos espaços comuns. Um dos projetos de sucesso neste processo de inclusão é o Color Ed, um chamado alfabeto das cores que auxilia à identificação das cores através de 5 símbolos gráficos que representam as cores primárias: azul, amarelo e vermelho, mais o branco e o preto. Tal como podemos ver, são possíveis de identificar todas as cores, desde as primárias, secundárias, dos tons claros aos mais escuros e até aos metálicos. A cor é para todos. Este alfabeto das cores tem desde então sido integrado em muitos espaços e projetos, inclusive no Metropolitano do Porto, nas escolas, nos hospitais e até mesmo no Estádio do Dragão, e nas bandeiras das praias podemos ver este símbolo. As cores parecem algo óbvio para quem as consegue facilmente identificar, contudo, ganham uma leitura complexa para quem é daltónico. 90% da informação no mundo usa a cor como um fator prioritário da comunicação. 90% dos daltónicos precisam de ajuda para comprar roupa, por exemplo, e 41% sentem alguma dificuldade na integração social por terem daltonismo. E é quando a diferença existe que vemos também a empatia. Tane, de 11 anos, usou o dinheiro que tinha guardado da mesada para comprar uns óculos especiais para o seu amigo daltónico. Coisas tão simples como ver as cores trouxe para esta criança uma alegria sem igual. Exemplos que enchem o coração e alertam para esta inclusão necessária. O daltonismo pode ser ainda classificado em 3 tipos principais. O daltonismo acromático ou monocromacia, que é um tipo raro em que a pessoa vê a preto, branco e cinzento, tendo a total ausência de cores. Há também o daltonismo dicromático, em que a pessoa não possui um receptor de cor e não consegue identificar, por exemplo, o vermelho, o verde ou o azul. E depois há também o daltonismo tricomático, que se trata do mais comum, no qual o sujeito possui uma ligeira dificuldade em distinguir as cores
cores, ou seja, os receptores de cores estão presentes, mas não funcionam corretamente. Nem sempre é fácil entender se existe esta incapacidade, sobretudo quando é leve, mas é sobretudo nas crianças, com a aprendizagem das cores, que se vai captando os primeiros sinais de alerta. O daltonismo não tem cura. Você é daltónico? Ou melhor, conhece alguém que seja? Como é que avalia esta condição? Acha que muito mais há a fazer para quem é daltónico, para o ajudar a integrar na sociedade? Queremos saber o que tem a dizer sobre o tema em debate de hoje, por isso ligue e participe em direto através do número 21 836 8008. Olá a todos, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa Debate Públicos. Estamos agora em direto aqui pelo canal da família Unifé TV, através das operadoras NOS 187, MEL 185, Vodafone 211. Você pode divulgar esta programação também através do site unifetv.pt e da nossa aplicação Unifé TV Portugal. E o tema de hoje é daltonismo. Nós vamos falar muito sobre esse assunto que passa muitas vezes desapercebido por grande parte da população. Já vista que quando há uma necessidade, todos nós paramos para analisar, procurar ajuda, saber em que pontos podemos trabalhar, crescer, superar. Agora, quando não há uma necessidade específica, então muitas vezes não paramos nem para entender o que se passa com alguém que sofre, por exemplo, com daltonismo. Eu tenho aqui nos estúdios os meus convidados de hoje, a Ana Teles, que é ortopista nas óticas OCT, falei corretamente? Ortoptista, ortopedista. Sim, perto. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? É um nome em comum, então a gente tem dificuldade, mas não há problema. E também temos aqui o Igor, que é engenheiro. Muito boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo aqui ao programa. Obrigado. E você também pode participar com a gente pelo 21 836 8008. Eu já quero abrir as linhas telefônicas para você ligar, dar a sua opinião, falar um pouco sobre o assunto. E se você tem dúvidas, também poder perguntar, porque no caso da Ana, ela pode falar com propriedade sobre isso, porque é uma das suas especialidades, né? Sim, pode dizer-se que sim. Agora, existem vários graus de daltonismo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim, existem vários tipos e vários graus. Assim, de um modo geral, o daltónico poderá ter dificuldade em identificar tons vermelhos e verdes, ou mais dificuldade em identificar amarelos e azuis, e geralmente nós classificamos em relação ao grau em ligeiro, moderado ou severo. Sim, existem. Quanto mais severo, mais dificuldade para. Exatamente, menos discriminação de cor e de tons de cor terá. E como é que a pessoa, quais são os sinais que ela percebe muito cedo, já na fase da infância? Como é que é isso? Como é que a pessoa descobre que tem daltonismo? É assim, lá está, sendo um defeito hereditário, não é? Ou seja, e estando presente logo a partir do momento do nascimento, muitas vezes quem percebe são os pais ou são os professores nas escolas, educadores, porque, como eu costumo mencionar muito, uma criança não tem um termo de comparação, ou seja, a maneira como ela vê o mundo é aquilo que ela acredita ser o normal, sendo mais nítido ou menos nítido, ou com mais ou com menos cores. Não tem percepção ainda de diferenças. Exato, né? Ou seja, geralmente não se queixa que não consegue identificar determinada cor, Sim. porque para ela toda a gente vê o mundo dessa forma. Alguns sinais de alerta pode ser trocar cores, não é? Confundir cores, trocá-las, não mostrar muita atenção e muito interesse em atividades que tenham cores associadas e às vezes até alguma dificuldade a ler textos em páginas coloridas. Pode ser alguns sinais de alerta que podem ajudar a identificar que existe ali algum tipo de daltonismo. Aí entra o seu trabalho para ajudar essas pessoas, é isso? Ou o que você faz é paralelo a distúrbios da visão, problemas da visão? Fala um pouquinho sobre a sua especialidade. Ok, então,
A ortótica está mais direcionada para distúrbios da visão binocular, pronto, muito associado a estrabismos. Mas sim, é uma área muito diversificada e é claro que a visão cromática ou os defeitos de visão cromática também estão inseridos na nossa área. O que nós fazemos sobretudo é diagnosticar, não é? Ou seja, identificar o tipo e a severidade do defeito de visão cromática presente e apresentar algumas soluções que podem facilitar, melhorar e a qualidade de vida da pessoa. Tem crescido muito essa situação de problemas na visão, né? Sim. Eu acredito que as tecnologias, o mundo que a gente hoje vive, realmente desperta um problema na visão. Eu vejo muitas, não sei se é genético, se é hereditário, mas muitos jovens usando óculos. Sim. Né? Hoje em dia também há mais informação e há também um melhor acesso, portanto isso também pode estar associado, mas sim, cada vez fazemos mais trabalhos a curtas distâncias, lá está, e os nossos olhos não foram feitos para estar, também foram feitos para ver ao longe e é preciso exercitar a nossa visão de longe e passar tempo na rua. Tudo isso são coisas que ajudam a ter uma visão melhor, exatamente. Daqui a pouquinho a gente volta falando com você. Vamos falar um pouquinho com o Igor, que é engenheiro de profissão e daltônico. É isso mesmo, Igor? É isso mesmo. Boa noite mais uma vez. Boa noite. Explica aí, como é que você descobriu que era daltônico? Logo na infância, como é que você detectou isso? Exato, como a Ana descreveu, foi muito cedo, né? Parece que ela estava contando a minha história. Foi na escola, na década de 90, a gente tinha a capa de prova, onde você colocava todas as provas e os testes, e aquilo tinha uma imagem e as crianças tinham que pintar. Então, tinha uma figura e eu pintei a pessoa de verde. E logo aquilo chamou a atenção à professora, olha, a pessoa não se pinta de verde, se pinta de cor de pele, de bege. E fui levado à diretoria, e a diretora chamou os meus pais, e aí minha mãe, como já sabia que meu avô era daltônico, já identificou. Já associou. Exato. Mas fui levado ao oftalmologista, fiz os testes, e desde então... E me fala aí, nessa escolha da profissão, teve alguma barreira, algum limite? Como é que você superou isso? Como é que... Assim, te traz algumas limitações, principalmente na escolha da sua profissão. Estava até comentando com a Ana antes de entrar, que queria ser piloto de caça, mas desde, de novo, isso já foi eliminado. Descartado, essa hipótese. Exato, porque tem que ter a visão perfeita. Mas depois, na minha escolha entre a engenharia ou outra qualquer, isso não me traz grandes limitações. Talvez só alguma coisa em interpretações de gráficos, algumas coisas que tenham cores em degradê ou tons muito parecidos. Isso me traz alguma limitação, mas no dia a dia, poderia dizer que meu daltonismo é moderado. Muito bom, hein? Você sabe o que é daltonismo? Você que está em casa agora acompanhando o programa, ligue 21836-8008, programa hoje muito especial falando sobre esse tema. Ainda teremos participações pelo Skype do Miguel Neiva, que é designer e criador da Colorade. Temos também pelo Skype o Duarte, que é daltônico e como profissão assessor de comunicação. Várias participações, a Joana Rocha, que é porta-voz do Espaço Guimarães e diretora do Centro Comercial Parque Nascente, e também a participação do Pedro Pestana, que é daltônico e gestor hoteleiro por profissão. Eu queria que você acompanhasse agora algumas pessoas nas ruas falando sobre esse tema. Acompanhe com bastante atenção. O daltonismo é a capacidade de distinguir cores num espectro. E conhece alguém que seja daltónico? Sim, meu pai. É daltónico, sim. Okay. E em relação ao seu pai, ele enfrenta vários desafios ou já enfrentou ao longo da vida por causa do daltonismo? Acho que não é algo que condicione a vida dele. Mas acha que deveria haver, se calhar, uma maior informação, divulgação sobre esse problema em Portugal? Ou acha que já existe informação suficiente? Não é que eu tenha pesquisado sobre, mas penso que por causa disso mesmo nem eu sei se há informação suficiente, penso que sim, poderá sempre haver alguma divulgação. E acha que ao nosso redor, tal como existem certos cuidados e adaptações para invisuais, deveria haver para daltónicos, como o caso dos semáforos? Sim, exatamente. Não tinha pensado no assunto, mas sim, acho que sim. Acha que deveria haver uma maior implementação nesse aspecto? Acho que sim. Como em várias coisas, acho que não existe apoio. E acha que tudo ao nosso redor, tal como existe um cuidado para os invisuais, deveria haver para os daltónicos também? Exatamente.
se há cuidado para certas pessoas, porque é que não envolvemos o global também? Consegue-me dar um exemplo em que seria mesmo importante no dia-a-dia, na sociedade, ter essa atenção? Infelizmente não conheço ninguém que tenha, portanto não consigo dar-lhe assim uma resposta, mas acho que devia ser atribuída ajuda a essas pessoas. E sabia que mais de 500 mil homens em Portugal são daltónicos? Tive uma ideia, sim. Sim. E como é que se imaginaria sendo daltónico? Para si, qual seria o maior desafio? Eu posso dizer que, embora não tenha esta experiência, mas podia-me adaptar às situações. Conhece alguém que seja daltónico? Sim, tenho alguns amigos que são daltónicos, mas não é assim numa fase tão grave. E em relação aos seus amigos, enfrentam alguns desafios? Eles já lhe disseram se de facto têm algumas adversidades ao longo da rotina, não é? Sim, por acaso eles não partilham muito isso, eles vivem a vida normalmente e quando soube até foi por acaso, eles não fazem isso de um problema. E acha que deveria haver um maior apoio, uma maior sensibilização em relação ao daltonismo aqui em Portugal? Sim, acho que sim. Por acaso o Parque Nascente já vi uma boa iniciativa da parte deles por causa do Color acho que é assim que se diz, que eles têm assim uns símbolos para identificar as cores. Achei isso muito interessante por acaso e acho que havia de haver mais iniciativas assim. Acho que existe pouca informação e as coisas não estão muito adaptadas, é o que eu acho. Consegue-me dar um exemplo? Os semáforos, por exemplo, não é? É o que me ocorre, não estou a ver mais nada, mas com certeza que deve haver muita coisa, não é? Mesmo os próprios sinais de trânsito, agora que estou a pensar no vermelho, pronto, também não está adaptado para essas pessoas. Então concorda que, tal como acontece com os invisuais, a cor deveria também ser adaptada aos daltónicos, nos vários contextos sociais? Acho que sim, apesar de já haver um código pré-definido e tinha que haver muitas mudanças, mas acho que devia ser mais inclusivo, sim. E em relação a si, como é que se imaginaria se fosse daltónico? Qual é que seria o maior desafio para si? Para mim seria na estrada, porque eu faço muito transporte de passageiros na estrada, portanto seria um bocado complicado, se bem que lá está, deve haver algum meio que não esteja mais informado para ajudar mais essas pessoas, mas neste momento acho que seria o maior problema seria esse. Nós temos pelo Skype o Miguel, me dê imagens por favor, criador da Colored, Alfabeto das Cores. Muito boa noite, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado. Algumas pessoas já parabenizando a iniciativa. Eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito de como surgiu essa ideia. Fique à vontade, por favor. Bem, primeiro muito obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui, participar no vosso programa, no vosso debate, porque de facto, e pegando um pouco na origem da história, eu sou designer e sempre acreditei que o design poderia ser muito mais do que criar imagens e marcas e objetos. Sempre vi no design a competência e até a nobre missão de poder fazer o mundo melhor. E a questão do daltonismo sempre me teve presente, não por ser daltónico, que não sou, mas por ser designer, e um designer tem na cor uma ferramenta essencial de trabalho, e sempre tive o tema muito próximo, muito presente. E quando descobri que nada havia, e é muito curioso, e estes testemunhos que foram sendo dados, é muito curioso como é que a sociedade se esqueceu de que havia 350 milhões de pessoas no mundo que não veem corretamente as cores, e não havia uma solução, não existia uma solução. O Colored é pioneiro, é único, pela sua transversalidade e pela sua capacidade de integrar vários setores onde de facto a cor é relevante. E naturalmente, não existindo nada, tendo uma vontade grande de transportar aquilo que era o conceito do design de forma adequada à função para algo que pudesse fazer ou melhorar a vida de alguém, resolvi dedicar 8 anos de investigação à procura de uma solução, sempre com daltónicos por perto, e foi muito importante todos esses testemunhos, mas também com profissionais da área da oftalmologia, optometristas, todos aqueles que me pudessem ensinar mais o que era ser daltónico, e também, no caso dos daltónicos, aprender e entender como é que se vive num mundo
onde a cor tem uma importância enorme na comunicação do dia-a-dia, não vendo corretamente as cores. E então surge esta linguagem que está a ser levada para todo o mundo, e algo que é muito motivador ver e ouvir pessoas na rua já a falarem disso, e não só cá, mas noutros países e em vários setores da atividade. E desculpa pegar um pouco naquilo que se falava há bocado, o condicionamento ou das determinadas limitações em termos de seguir carreiras de profissão, atividades cotidiano, vulgares, como escolher uma peça de roupa para vestir, um lápis para pintar, como o Igor falava. Mas de facto damos a cor como adquirida, mas não nos podemos esquecer que há quem não as veja. O Colored surge precisamente para trazer o daltónico para dentro da sociedade, permitir que ele consiga identificar a cor sempre que a cor é um fator racional de identificação, orientação à escolha, e daí a sua composição feita com símbolos gráficos, capazes de se ligar entre eles, tal qual nós aprendemos na escola a misturar o amarelo com o vermelho para ter o laranja, o símbolo do amarelo e o símbolo do vermelho permitem-nos ter o símbolo do laranja, ou seja, uma simplicidade grande do ponto de vista daquilo que é a aprendizagem, a integração no vocabulário visual de cada um e desmultiplicar esta solução para vários âmbitos, como foi apresentado na peça inicial, e é o que estamos a fazer hoje para todo o mundo. Muito positivo, hein? E eu acredito que isso traz uma realização muito forte, né, para você, porque o design ele já tem como objetivo a apreciação de um trabalho feito, por exemplo, de uma forma normal. Agora, essa iniciativa de fazer a diferença na vida de um daltônico ainda supera a expectativa, né, a apreciação, a ajuda dada à pessoa que necessita. Eu acredito que isso traz uma sensação assim muito forte para você, né? Claramente, e isso é muito motivador, o perceber que nós podemos, neste mundo em que vivemos, fazer parte de uma solução para promover com que o mundo seja melhor, uma limitação não visível. Isto é interessante perceber, a limitação não visível aos olhos dos outros, ou seja, um juízo de valor muito depreciativo que traz ao daltónico perda de autoestima, de autoconfiança, enorme dependência de terceiros, e até há pouco, como se falava na altura do diagnóstico da detecção, 17% dos daltónicos descobriu que era daltónico apenas depois dos 20 anos de idade, ou seja, teve 20 anos sem perceber porque era discriminado, excluído em contextos normais, seja numa atividade de escola, seja numa atividade profissional ou até mesmo social, e criar uma solução que de algum modo pode ajudar a que o mundo melhor do daltónico seja melhor sem que ele ter que assumir a sua condição, ou seja, incluir sem discriminar, naturalmente e obviamente é extremamente gratificante, motivador, e nos faz acreditar que podemos efetivamente continuar este caminho, sempre em colaboração com todos aqueles, e as imagens que se estão a ver demonstram isso, todos aqueles parceiros que são quem utiliza a cor na sua comunicação, e o código surge de um modo que não seja intrusivo para chegar a todos, não só a quem vê as cores, mas também para quem as confunda ou não as vê corretamente. Claro, e é extremamente gratificante, motivador, e faz acreditar que estamos num caminho certo. A gente viu aí, já está aplicado em alguns pontos, né? Semáforos também aí no estádio. Tem alguma outra localidade que a gente pode encontrar já aplicado? Sim, o Código Colored está implementado em vários setores de atividade, em vários países do mundo já, em diferentes âmbitos. Posso referir alguns que se viram nas imagens, mas muitos outros há. Bandeiras da praia, que é inquestionável a importância da cor, do se poder ou não poder tomar banho, pela questão do perigo, implementado já em Portugal, em Espanha, em vários países. Falou-se na peça, e muito interessante ouvir o testemunho de uma pessoa de rua, anónima na rua, falar de uma implementação pioneira também num setor que é ao nível dos centros comerciais, seja nos parques de estacionamento, seja na orientação espacial de um centro, até a própria recolha seletiva, uma ação que foi feita cá em Portugal, pioneira, e nos centros comerciais, como foi mencionado no Parque Nascente, no Espaço Guimarães, no Aqua Portimão, e uma boa prática que hoje já está desmultiplicada para outros espaços desse mesmo grupo em Espanha, e a levar também a outros países. Mas muitos outros setores, os transportes, como falamos, estádios de futebol, onde de facto a cor é determinante para um adepto saber onde se vai colocar na bancada, jogos, como é o caso deste jogo, o jogo Uno,
que é o mais famoso jogo de cartas do mundo e que depende da cor, hoje já existe com a integração do código. A comunicação hospitalar, a triagem de Manchester, o daltónico ter a independência aquisitiva de conseguir entender a cor daquela pulseira que lhe põe no pulso, que define o estado de gravidade que está, ou seja, a cor está inquestionavelmente em todo o lado e temos que encontrar maneiras de trazer o daltónico para dentro da sociedade, e isto foi o que se procurou fazer com o Código Colored, uma solução que não é intrusiva e que permite ao daltónico, desde que se levanta até que se deita, o contacto com a cor e a identificação com a cor sem ter que depender dos outros. Muito interessante, hein? Sucesso no trabalho, que coisas novas e maiores venham aí fazer parte desse projeto tão interessante. Algo a acrescentar? Não, apenas dizer que muitos outros âmbitos, e só referenciar alguns dados que são relevantes naquilo que é o dia-a-dia daltónico, e por exemplo falamos na questão da roupa. 90% dos daltónicos precisa de ajuda para comprar roupa, ou seja, o depender da ajuda de terceiros, o não saber se está a vestir a camisa com a cor correta. Sim. De facto o código integrado nas etiquetas traz ao daltónico essa independência aquisitiva, não só na compra como na escolha da roupa que vai vestir e muitos outros âmbitos. Falamos, e as imagens mostraram, a questão dos transportes, porque efetivamente, mesmo tendo o nome, mais de 50% dos utilizadores de transportes em todo o mundo utilizam a cor como um fator determinante na identificação das linhas. Todo este trabalho vai sendo complementado com uma ação muito focada nas escolas, nas crianças, que são as crianças de hoje que vão fazer o mundo amanhã, e esse trabalho que o vamos também fazendo nas escolas, não só sensibilizar a comunidade através da comunidade escolar, mas também ensinar a todos, daltónicos e não daltónicos, o que é saber e entender viver com a diferença, e dessa modo também conseguir integrar os miúdos daltónicos numa sociedade que, como disse, comunica pela cor, para além daquilo que é a detecção precoce do daltonismo, na prevenção do bullying, na prevenção de uma série de constrangimentos que se vai levar por uma vida, porque de facto não existe cura ao daltonismo. Tá certo. A gente agradece a sua participação, muito gosto e até uma próxima oportunidade, tá bem? Sucesso. Muito obrigado. Muito interessante, né, Igor? Muito interessante. Você tinha conhecimento desses pontos? Eu já conhecia a iniciativa, só vi aqui em Lisboa em 2 ou 3 pontos, mas é incrível. Ainda mais de um não daltônico, ter esse carinho com os daltônicos é realmente incrível. E veja que é um projeto recente, né? Apenas com 13 anos, fundado em 2010, 13 anos e já faz parte da vida de muita gente, né? Verdade. E ajuda muito os daltônicos. E você considera importante, você deve ter passado muitas dificuldades, né? Por não ter acesso, por exemplo, a essa alfabetização de cores, que é uma coisa nova para muitas pessoas, né? Todo mundo conhece o alfabeto normal, né? Para as pessoas com necessidades visuais, agora o alfabeto de cores ainda é muito desconhecido para muitas pessoas. Nós vamos agora a uma matéria secundária, daqui a pouco a gente volta falando aqui com os nossos convidados e falando um pouco mais a respeito desse tema, informando você que talvez tem dificuldade, tem essa necessidade, você pode ligar 21-836-8008. Sabemos que podemos atravessar uma passadeira após o sinal do semáforo ficar verde. Um problema para quem é daltónico, mas, no entanto, a boa notícia é que em Lisboa já existem semáforos adaptados para daltónicos. Este é um dos semáforos e dos sinais que podemos ver com esta implementação deste sistema Colored. E o que é que isto significa? Através destas simples formas geométricas, os daltónicos podem assim atravessar as ruas com segurança e de forma muito mais autónoma. A Colored surgiu em 2010, há 13 anos, depois de 8 anos de estudos, com 150 daltónicos de diversos países. Trata-se de uma linguagem única e universal que permite ao daltónico identificar cores. Os daltónicos memorizam assim 5 símbolos gráficos que representam as cores primárias e, a partir desses símbolos, compreendem as combinações de cores. Esta é já uma linguagem usada em diversos países de todos os continentes, inclusive em peças de roupa, materiais escolares, transportes públicos e, claro, semáforos, em que Lisboa foi a primeira cidade no mundo inteiro a ter esta instalação.
Uma pessoa que vê bem, vê o verde e arranca, enquanto que um daltónico pode demorar até 90 segundos para perceber que está verde através das posições dos semáforos. Em termos de segurança rodoviária, faz toda a diferença anular esses 90 segundos e é uma forma de tornar a cidade mais inclusiva, explicou ao Jornal de Notícias Francisca Ramalhosa, na altura administradora da EML, no dia em que foi instalado o sistema para daltónicos. São vários os pontos da cidade de Lisboa em que este equipamento foi instalado, tal como no cruzamento da Avenida da Liberdade com a Duque d'Ávila, ruas com bastante movimento nas artérias principais da cidade, que agora são mais fáceis para quem tem esta limitação. Mas será que quem dá uso a estes semáforos sabe da existência deste mecanismo? Não, não reparei. Está a ver aquele símbolo ali em cima? Sim, senhor, sim, sim. Não tinha conhecimento desta adaptação? Não, acho muito bem. É? Quanto mais inserirmos as pessoas e integrarmos, melhor, sim. Já reparou naqueles símbolozinhos que tem ali? Tem ali um triângulozinho onde está o símbolo vermelho. Sabe para que é que significa? Não. É para daltónicos. É É para ajudar as pessoas que têm daltonismo a saberem que aquele triângulo para cima, não é? Significa que é vermelho, para ajudar a identificar as cores. Não tinha esse conhecimento? Não tinha. Agora já ficou a saber? Agora já fiquei a saber. Não conhece ninguém que seja daltónico? Isso eu. Você? Sim. E agora acaba de perceber que pode ter esta linguagem, não é? Posso, mas para mim é igual. É igual? É igual. Ainda não conhece o sistema Colored? Não. É este tal alfabeto das cores, ou seja, aquele triângulo, como viu agora mudou, significa para o verde. E fica então com este conhecimento. Não reparei. É? Uhum. O que acha desta medida? Acho fantástico, obviamente, mas eu sou distraída por natureza. Não reparei, estávamos a falar e não reparei. Não conhece ninguém que tenha daltonismo? O meu pai, mas já cá não está. E iria dar-me de jeito. Não, acho ótimo. E sabia que Lisboa foi o primeiro sítio a se implementar este sistema nos semáforos? O primeiro sítio no mundo? Não sabia. E fico orgulhosa, obviamente, por isso, mas não sabia. É útil, acho que sim. Pode ajudar muita gente. Está prestes a passar uma passadeira que os semáforos estão adaptados para daltónicos. Tem esse conhecimento? Sim, por acaso já tinha ouvido falar nisso já. É uma coisa relativamente recente. E eu pergunto, como é que seria de antes para essas pessoas? Atravessavam na mesma. Portanto, elas iam perceber que, por exemplo, o vermelho significava mesmo perigo e o verde significava que podiam avançar. Portanto, de qualquer maneira, eu acho que eles teriam conhecimento e protegiam-se assim. Mas agora, se calhar é mais fácil, se não for mais confuso, porque às vezes as tecnologias também confundem muito. Nós temos pelo Skype a Joana Rocha. Me dê imagens, por favor. Ela é diretora do Centro Comercial, né? É isso mesmo? Centro Comercial do Parque Nascente. Boa noite, seja bem-vinda ao programa, Joana. Olá, boa noite, obrigada. Tudo bem? E qual foi a motivação aí do espaço em aderir a esses símbolos, né? a esse alfabeto da Colored? Bom, a motivação que nós temos nos nossos centros comerciais, portanto, efetivamente isto começou no Espaço Guimarães, que rapidamente depois estendeu-se a outros centros comerciais do grupo Clepierre, o Parque Nascente é um deles, e a motivação que nós temos é a motivação do nosso dia-a-dia de trabalho, portanto, é garantir que a experiência de visita dos nossos clientes é o mais inclusiva possível e que seja feita da melhor forma possível. Portanto, quando nós conhecemos aqui o código Colored e percebemos a dimensão que isto teria, é que foi possível da nossa parte também entendermos que efetivamente existe todo um mundo de cores dentro do centro comercial que muitas vezes damos por adquirido e que achamos que toda a gente vai entender, não é? E a realidade é que, por exemplo, temos baldes de reciclagem que estão puramente identificados com cores de amarelo, verde e azul.
temos sinaléticas do parque de estacionamento, que também é puramente identificado por cores, e até as simples casas de banho, não é? Que têm as portas com o vermelho do ocupado e o verde do desimpedido, e que para nós são coisas tão simples do dia-a-dia que nos esquecemos que efetivamente existe aqui uma percentagem de pessoas para as quais isto pode ser uma dificuldade. E os números não nos mentem, não é? E há aqui quase 50% das pessoas que têm daltonismo que afirmam que alguma vez na vida já sentiram que não estavam integradas na sua experiência de compra. E, portanto, foi um bocadinho isto que nós quisermos mudar. Nós queremos sempre trabalhar em prol dos nossos clientes. O grupo Clepierre tem um pilar de responsabilidade social de Act for Good, portanto aqui agir em prol das pessoas, da comunidade e do planeta, e é muito neste sentido que nós trabalhamos, e portanto foi aqui que tudo começou. Tentar adaptar os centros comerciais, Espaço Guimarães, depois passamos para Parque Nascente, os 2 centros comerciais a norte, e para Aqua Portimão, mais a sul de Portugal, e portanto hoje em dia é com orgulho que dizemos que os nossos centros comerciais foram pioneiros em dotar toda a infraestrutura com o Código Universal de Cores, portanto para nós é um orgulho. E o pessoal reagiu bem, os daltônicos reagiram bem, vocês notaram alguma diferença? Foi muito boa. Sim, nós quando fizemos o lançamento do código, fizemos uma ativação no centro comercial, onde convidamos os nossos clientes a colocarem uns óculos com filtro que os faria ter uma percepção de como é que as pessoas com daltonismo percepcionam as cores, e portanto criamos aqui um bocadinho de awareness para esta sensação que elas têm no dia-a-dia. Fizemos também obviamente muita divulgação e foi muito bem recebida pelos meios de comunicação social, recebemos várias mensagens por parte dos nossos clientes habituais, felicitando e parabenizando por esta iniciativa que nós tivemos. Obviamente que é para nós muito difícil de entender qual é a percentagem de clientes daltónicos que nos visitam, por razões óbvias não se identificam, não é? Mas para nós, fossem 1000, fossem 50 ou nem que fosse 1, se para nós pudermos mudar a experiência desta pessoa, deste cliente dentro das nossas instalações, para nós já é o suficiente. Portanto é isto que nos move, é efetivamente fazer com que cada pessoa que entra dentro das nossas portas é recebida da mesma forma e tenha acesso a todos os nossos serviços da mesma forma. Que bom, né? E a gente até imagina se mais espaços tivesse essa adaptação, seria muito interessante, né? Exato. Porque... Exatamente, porque efetivamente eu acho que nós todos que não temos, não sofremos desta discapacidade, não é? Conseguimos ver as cores claramente, acabamos por não ter muita percepção que efetivamente as cores estão presentes em grande parte do nosso dia-a-dia e o quão impactante isto poderia ser, não é? A gente agradece. Algo a acrescentar? Não, pronto, basicamente só agradecer aqui também à Colared e ao Miguel Neiva, que foi fundador do Código, que efetivamente fez aqui um trabalho excelente connosco nos nossos centros comerciais. Como já referi, é um orgulho realmente para nós sermos pioneiros nesta matéria. É aqui uma preocupação sempre do Grupo Clepierre enquanto proprietário de vários centros comerciais na Europa, não é? Portanto, estendermos agora este código por todos os centros comerciais que temos, conseguimos facilmente perceber o impacto que isto vai ter nas pessoas e isso para nós deixa-nos muito felizes e dá-nos uma motivação extra para continuarmos o nosso trabalho. Que bom. Te agradece, Joana. Sucesso aí no trabalho, tá bem? Muito obrigado pela participação. Obrigada pelo convite. Até uma próxima oportunidade. Obrigada. Agora, Ana, eu queria que você falasse um pouquinho, né, a respeito desses óculos. Existe esse mecanismo? A gente viu na matéria, né? Sim. Fala um pouquinho sobre isso. Existe. Então é assim, as lentes desse óculo têm uma espécie de um filtro que varia consoante o tipo de daltonismo da pessoa, a tonalidade do filtro, e que pode efetivamente melhorar a percepção de cor da pessoa. Você já teve alguma experiência? Tomou conhecimento de algum... Pessoalmente não, eu sei de feedback de outras pessoas. Há casos em que se nota uma efetiva melhoria e que as pessoas veem a vantagem na utilização desses óculos, e enquanto outros casos não veem assim tanta mais-valia. Acho que depende muito de pessoa para pessoa, também do dia-a-dia da pessoa. Sim.
vai influenciar se aquele tipo de solução vai ser uma mais-valia para ela ou não. Agora, Igor, a respeito desse alfabeto de cores, é necessário também mais informação para a sociedade e também uma forma de acesso, né, para todos os daltônicos, porque a gente viu também na matéria pessoas que não conhecem, né, os símbolos. O que você fala sobre isso? Tem pessoas que nem sequer conhecem a doença, né? Então acho que isso deveria ser amplamente divulgado. Acho que o trabalho do Miguel é incrível. E mais uma vez dar parabéns para os centros comerciais e todas as empresas que adotam esse tipo de sistema, mas acho que deveria ser mais divulgado. São muitos daltônicos, homens, mulheres, e que muitas vezes não conhecem a app, não conhecem o alfabeto, e acho que nas escolas, desde novo, como você mesmo mencionou, se a gente aprende as cores, aprende o alfabeto e os números, por que não o alfabeto das cores? Isso não é implantado nas escolas ainda, né? Exato, no meu conhecimento ainda não. Ainda não. Porque o que a gente percebe aí em muitos pontos, mas é necessária essa informação, o conhecimento desses símbolos que vai contribuir. Nós temos o Pedro Pestana, ele é daltônico também, é gestor hoteleiro. Me dê imagens, por favor. Ele vai falar um pouquinho sobre isso. Pedro, muito boa noite, seja bem-vindo aqui ao nosso programa e fique à vontade para falar sobre esse assunto. Boa noite e muito obrigado pelo convite. Sim, é verdade, eu sou daltónico, eu descobri que era daltónico quando estava na escola primária, quando fazia desenhos com os outros meninos e reparei que os meus desenhos eram sempre diferentes, usava sempre um conjunto de cores distinto do que o resto dos meus amigos utilizava, ao ponto de pintar uma calça de uma cor e outra calça de outra cor nos desenhos. E foi então que eu entendi que era daltónico. Durante o meu percurso na escola primária também houve uma oportunidade para me tentarem ensinar um pouco mais as cores, mas como é óbvio não deu nenhum resultado. Eu vivo no Dubai há questão de 10 anos, nos Emirados Árabes Unidos, e sim, por exemplo, eu sei que em Portugal os semáforos, há alguns semáforos que têm que são específicos para daltónicos, mas aqui no Dubai não existe nada. E, por exemplo, também sei que algumas marcas de roupa têm o color read, que dá para uma pessoa daltónica ler as cores e perceber que cor é que está a comprar, mas aqui no Dubai isso também não existe. E muito recentemente até tive que ir a uma loja e tive que comprar um par de calças e tive que pedir à pessoa que atendia na loja para me dizer que cor é que eram aquelas calças, só para me certificar que não ia comprar, a pensar que estava a comprar umas calças cinzentas, mas na verdade eram verdes, como já me aconteceu no passado, mesmo por não poder ver as cores. Não influencia a minha vida negativamente de qualquer forma, e fico muito, muito contente por saber que este é um assunto que está a ser mais falado, e muito obrigado por estarem a falar sobre isto esta noite e desejo-vos um ótimo debate. Nós é que agradecemos a sua participação. Até uma próxima oportunidade. Eu já tenho pelo Skype a Marta. Por favor, me dê imagens. Ela é cofundadora da marca de roupa Dear Ocean. É isso mesmo? Boa noite. Consegue me ouvir? Sim, penso que me estão a ver. Sim. Um pouquinho mais para a esquerda. Um pouquinho mais para a sua esquerda. Mais. Agora sim. Um pouquinho mais. Não, estava bem. Não, ao contrário, para o outro lado. Um pouquinho mais para o outro lado. Mais. Pode ajustar um pouquinho mais. Bem, eu vou fazer aqui. Vou alterar. Assim tá ótimo. Fala aí, você então é cofundador dessa empresa que produz roupas, não é isso mesmo? Há 4 anos. Tem algumas roupas identificadas para pessoas sem deficiência, pessoas com deficiência, e implantaram também o código da Colorado. Fala um pouquinho sobre isso. Então, antes de mais, boa noite. Sim, a Dear Ocean é o nome do projeto. Nós efetivamente somos uma marca de moda inclusiva. Aquilo que nós fazemos é a representação social através de peças
têxteis, e aquilo que o Pedro estava a dizer é efetivamente aquilo que a Dear Ocean tenta ir ao encontro, que é efetivamente colocar o código da Colored, e portanto aqui, como Miguel Neiva estava a falar, efetivamente isto permite a que um daltónico consiga efetivamente fazer uma escolha de forma autónoma. E aquilo que o Pedro estava a dizer ainda há pouco é que não tem de recorrer a nenhum colaborador da loja ou o que seja para perceber se as calças são cinzentas ou se são verdes, e portanto a marca Dear Ocean já tem integrado nas suas etiquetas este código para daltónicos, e portanto que permite aqui uma independência no ato de consumo. Dizer só que nós somos uma marca que, portanto, somos inclusiva, temos esta questão também adaptada para daltónicos, mas temos também, por exemplo, para condições neurodivergentes, como por exemplo o autismo, ou por exemplo condições físicas, como por exemplo cadeira de rodas. Muito interessante essa motivação de vocês, hein? E quando vocês então perceberam que estava de alguma forma dando autonomia a essas pessoas, a motivação ainda aumentou, e hoje vocês estão em que localidades do país? Então, a Dear Ocean é uma marca que nasceu Born Global, ou seja, nós estamos no mundo, nós fazemos vendas online, e portanto Pedro, que estava há pouco a falar, está no Dubai, pode fazer uma compra de uma marca portuguesa que tem esta pegada de inclusividade, portanto adaptadas para daltonismo. Fisicamente, a venda física, nós em Portugal temos nas lojas Etiquay, portanto estão representadas em Lisboa, em Cascais, e vendemos para todo o mundo. Temos, digamos que uma presença muito grande no mercado UK, em Londres, porque esta nossa coleção, uma coleção inclusiva que foi lançada na London Fashion Week, e portanto também nos permitiu dar este passo internacional. Que bom, muito interessante, hein? Eu agradeço a sua participação. Alguma coisa a acrescentar? Do nosso lado, enquanto marca inclusiva, de facto alertar aqui para estas questões de integração e de inclusão, e também ter esta oportunidade neste debate público, fazer aqui um bocadinho de contágio e ativismo para outras marcas do setor têxtil, que efetivamente ainda são poucas, portanto tem representatividade no setor, que possam de facto integrar aqui nas suas etiquetas o código Colored, e não só no mundo têxtil, não é? A Dear Ocean fala do setor têxtil, mas também transversal a todos os outros setores económicos, e portanto deixar aqui um alerta para que todos os outros setores económicos possam integrar de facto este código universal do Miguel Neiva da Colored, e que de facto haja aqui uma maior inclusão, e hoje falamos de daltonismo, e portanto que haja aqui uma maior divulgação. Com toda certeza. Muito obrigado. A gente agradece a participação, tá bem? Até uma próxima oportunidade. Obrigada, boa noite. É interessante o que ela falou, né? Porque são 350 milhões. É gente, hein? É um mercado. Não, é um mercado. É isso mesmo. E a gente falava aqui, enquanto o Pedro também comentava, a respeito de um certo constrangimento, porque há pessoas que desconhecem essa necessidade e acabam por constranger a pessoa que fez a pergunta, não é isso, Igor? Exatamente. Não sei se você já passou por isso. Já muitas vezes. Muitas vezes. Quando eu era novo, era pior. Ou seja, os amigos não compreendiam bem, Sim. excluíam. Você fica com vergonha de dizer que é daltônico, porque aquilo já te diferencia dos outros. E pede ajuda também nas lojas, enfim. É um pouco limitativo nesse ponto. Mas o importante é não ter essa vergonha. O importante é superar. Nós já vivemos uma época que já não há tempo para se intimidar ou se inferiorizar por conta de uma necessidade, né? Sim, eu acho que nesta fase é muito importante a divulgação e a normalização daquilo que é o daltonismo para promover a inclusão de todas as pessoas e principalmente nas escolas, limitar casos de bullying associados ou discriminação associados à dificuldade em ver cores. Acho que isso é muito importante nesta fase. Vamos agora às ruas do Porto. As pessoas falam muito também a respeito disso e a gente vai acompanhar agora. Considera que há pouco apoio e consideração para as pessoas que têm essa diferença? É assim, eu não ando bem com essa realidade, não vejo as outras pessoas, mas penso que sim, não se fala muito disso. Mesmo
Estamos aqui na linha do metro, mesmo não tem ajuda para quem é daltónico, assim. Acha que tudo ao nosso redor devia incluir algo adaptado para os daltónicos, uma vez que tem também para as pessoas invisuais? Acho que sim, não é? Sabia que mais de 500 mil homens portugueses sofrem com daltonismo? Não sabia que era assim tanta gente. Como é que se imaginaria se fosse daltónico? Não faço ideia, mas ia ser muito complicado, porque eu conduzo e tudo, e se calhar se fosse daltónico eu não podia conduzir. Penso eu. Como é que achas que seria se tu fosses daltónico? Acho que seria um bocadinho diferente e mais difícil do que agora tenho a minha vida como agora. Talvez, principalmente como condutora. Sabia que no metro do Porto existe um Colored, que é um sistema de cores para daltónicos? Sim, eu cheguei a ver a notícia. O que é que acha desta ferramenta? Penso que deve funcionar. Deve facilitar muito a vida deles também, não é? Exatamente. Se calhar ao início um bocadinho, não é? Porque iria enxergar as coisas de diferente forma para as pessoas. Então, por exemplo, uma pessoa iria me dizer uma coisa e eu pensaria outra porque estava a ver de outra forma diferente. Tens conhecimento de alguma empresa que tenha essa adaptação das cores para os daltónicos? Não, disso não tenho. O metro do Porto tem essa opção. Existe uma coisa que é o Colored, que é o sistema de cores para as pessoas daltónicas. O que é que achas desta iniciativa deles? Acho bem, sim. Porque também temos que evoluir mesmo para esse tipo de pessoas e abranger o máximo de público possível, também para facilitar a vida, que é isso que precisamos. Sim, acho que é muito importante. Acaba por facilitar também a rotina, não é? Sim, acaba por facilitar a vida deles, isso é verdade. Não fazia ideia que isso existia. É muito interessante aí a participação das pessoas. Nós temos agora o Duarte pelo Skype. Me dê imagem, por favor. Boa noite, Duarte. Seja bem-vindo. Fala aí um pouquinho a respeito. Boa noite, Nelson. Fala a respeito aí. Gelson, peço desculpa. Não há problema. Fala um pouquinho das suas experiências aí. Bom, boa noite a todos. Boa noite a todos os telespectadores. Queria agradecer antes de mais o convite que me foi endereçado para falar de um tema que me é tão caro como este do daltonismo. Enfim, eu poderia se calhar começar por falar daquela que foi, enfim, o meu reconhecimento desta minha, eu não queria dizer limitação, mas desta minha condição, que é daltónico, e que aconteceu quando eu tive a expor, digamos assim, a minha percepção cromática, coisa que ocorreu, como se perceberá facilmente, durante os meus primeiros anos de escolaridade, em que, enfim, a determinada altura tinha de fazer determinados exercícios, como pinturas, como a identificação de cores a partir de outras pinturas que me davam, e tinha muitas vezes dificuldade e errava muitas vezes porque a minha visão das cores é diferente da maioria das pessoas. Eu acho que é o primeiro sinal, né? Como nós estávamos falando aqui também com o Igor, já na infância, na escola, essa identificação de cores é um dos primeiros sinais, né, do daltonismo. No seu caso também foi exatamente, assim. Foi a partir daí. Na fase adulta. Exatamente, foi a partir daí. Na fase adulta, quais foram, assim, as situações que você de repente precisou de ajuda de alguém? Olha, Gelson, as situações mais recorrentes dão-se tanto a nível profissional como a nível pessoal. A nível profissional, eu sou assessor de comunicação e uma das minhas funções enquanto membro de um departamento de comunicação de uma empresa é lidar e fazer a gestão das redes sociais. E então, às vezes, eu no Instagram, quando quero colocar uma story, quando quero colocar uma ou duas frases mais apelativas, tento escolher uma cor, também ela apelativa, para tornar as frases assim mais coloridas e chamar mais a atenção naturalmente dos nossos seguidores. O que acontece é que o Instagram na paleta de cores tem somente as cores, realmente não tem nenhuma indicação, e portanto eu muitas vezes tenho de pedir a uma colega minha que me ajude a identificar a cor que eu quero colocar ali e que não é necessariamente aquela que eu acho que é para a maioria das pessoas. E portanto a nível profissional se calhar esse é um exemplo claro. A nível pessoal
Acontece-me várias vezes, eu às vezes ter dúvidas em relação à conjugação das cores na indumentária que utilizo. Portanto, já me chegou a acontecer mais do que uma vez pedir ajuda à minha namorada, que por acaso é cidadã brasileira, de Teófilo Otoni, Minas Gerais, e falar com ela por videochamada para desfazer dúvidas se a cor da camisa ficava bem com a cor da calça. E sua namorada está longe, hein, Eduardo? Está longe. Sua namorada está longe, está perto do meu rapaz. coração, mas está efetivamente, em termos geográficos, está longe, está em Minas Gerais. Minas Gerais. E aí você então faz videochamada para perguntar a ela, tirar suas dúvidas. Já cheguei a fazer para lhe pedir conselhos a ela ou à minha mãe. Essa está mais pertinho, felizmente, mas sim, já me aconteceu. Agora, sim. Por exemplo, você como daltônico, você pontuou aí algumas coisas que poderiam ser, de repente, adaptadas. Na sua opinião, onde mais poderia ser adaptado esse alfabeto de cores, por exemplo, esse projeto da Colored? Eu, por exemplo, assim de repente, uma das coisas que me ocorre é, por exemplo, quando vou, ficando ainda neste tema do vestuário, quando vou a uma loja de roupa, acho que se calhar dava bastante jeito, pelo menos a mim dava-me, e acredito que outros daltónicos também, que, por exemplo, na etiqueta fosse de uma determinada peça de roupa, fosse explicitado a cor dessa peça de roupa. Eu creio que isso não acontece, pelo menos na maior parte dos casos. A mim dava-me bastante jeito. Assim de cabeça, por exemplo, era uma sugestão que eu deixava. Outra coisa no Instagram também, né? Nas redes sociais para poder ajudar, né? Pois, no Instagram também, na paleta de cor, já agora, também me dava bastante jeito. E outra coisa que poderia ajudar é fazer aquilo que vocês estão a fazer, que é divulgar mais o tema, mais este tema do daltonismo, e que é uma coisa que não acontece tantas vezes quanto isso na comunicação social, e que pronto, eu enquanto daltónico lamento. Pouco se fala ou quase nada, né? A nível de informações. Sem dúvida. Fala-se muito pouco e eu creio que até a maior parte das pessoas não tem a real percepção do quanto isto nos afeta. Enfim, não é que seja uma coisa traumática para mim, nunca foi, mas é um problema que eu tenho. O meu problema não é ser ignorante e não saber as cores. O meu problema é que vejo um pouco diferente daquilo que a maioria das pessoas vê, em termos cromáticos, claro. Te agradeço a participação, Duarte, e vamos aguardar ansiosos para que essas adaptações sejam feitas aí e venham abranger aí as peças de roupa, né? As marcas, as empresas de roupa, as redes sociais, enfim, facilitar a vida das pessoas que têm. Exatamente. Muito obrigado, tá bem? Gabriel Gelson, boa noite. Até uma próxima oportunidade. Vamos a essa matéria dos famosos. Está preparada, produção? Informa aí. Coloca pra gente. A diferença, seja ela física ou psicológica, à vista de todos ou não, são poucas as pessoas que gostam de revelar o que as difere, sobretudo quando se trata de uma condicionante. O daltonismo afeta de 3 a 8% da população no mundo, com prevalência de 8% nos homens e apenas 0,5% nas mulheres. Embora o daltonismo não provoque grandes restrições para a vida no dia-a-dia, conduzir não é possível para quem é daltónico em alguns países, devido às cores dos semáforos e de sinais de trânsito em que a cor predominante é essencial para entender o seu significado. Apesar da maioria dos daltónicos viver em anonimato, existem algumas figuras públicas que já deram a conhecer esta característica, como é o caso do príncipe William de Inglaterra, de Bill Clinton, ex-presidente dos Estados Unidos, e Mark Zuckerberg, cabecilha do Facebook. O ator Ken Reeves, o falecido ator Paulo Newman, que só descobriu que era daltónico quando foi fazer testes para entrar na Marinha dos Estados Unidos, e até o ator Eddie Redmayne, conhecido por interpretar diversos papéis na sétima arte, mesmo que para eles as cores sejam diferentes. Nós estávamos aqui falando sobre essa aplicação da
Colored, que é muito interessante, hein, Ana? Me ajuda a falar um pouquinho, você já baixou primeiro que eu. É uma identificação muito interessante, né? Faz uma identificação a tempo real, portanto nós apontamos a câmera do nosso telefone para o objeto que queremos identificar a cor e automaticamente o código correspondente surge em cima. Pode ir falando que eu estou mostrando aqui para quem está em casa, já fazer o download agora. Desligou? Vamos lá, agora vai dar. Pode mostrar aí. Fecha aqui na grua, por favor. Deixa eu mostrar aqui a aplicação, essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Olha só que interessante. Tem como focar aí, produção? Olha lá. Color ADD, né? Exatamente. Você já pode fazer o download agora. Eu desconheci essa aplicação. Explica aí novamente como é que é. Aponta a câmera do telefone. Exatamente. E existe uma mira. Lhe dá a cor. Exatamente. Existe uma mirazinha que nós alinhamos com a cor que queremos identificar e aparece o símbolo, não é? Do alfabeto das cores correspondente à cor. Eu acho que atende aquela necessidade, hein, Igor? Você falou do pimentão. Exato, do mercado. Agora você já sabe, quando for no mercado, pimentão, sabe que é verde, aí aponta a câmera. Eu vou fazer o teste, hein, Ana? Bom, nós estamos chegando ao momento final do programa. Eu queria suas considerações finais, Igor, sobre o tema, sobre tudo que foi falado. E o que você poderia acrescentar para quem também tem essa condição, digamos assim? Primeiro, agradecer a oportunidade e agradecer a todos os presentes e os colegas. Parabenizar a Record por estar fazendo essa divulgação dessa condição e dizer principalmente para os pais e para as crianças para não terem vergonha. Enfim, o daltonismo é uma condição e tem a sua beleza interna também, e acho que pode ser vencida com a ajuda dos pais, dos colegas e da sociedade como um todo em trazer essa inclusão para os daltônicos. Muito interessante. Ana, por favor. Também agradecer o convite para estar cá hoje. Nós é que agradecemos. Então, eu acho que vou sublinhar a questão dos rastreios nas crianças. Às vezes, quando surge alguma dúvida, há certos tipos de daltonismo que podem passar mais despercebidos. Sim. Hoje em dia, o acesso aos rastreios visuais é muito mais fácil. Muitos sítios fazem-no de uma maneira completamente gratuita, portanto, acho que é sempre importante levar os filhotes a fazer um rastreio visual. Cedo, né? Exatamente. Quanto mais cedo detectar, mais Sim, fácil mais a adaptação. Facilmente, sem dúvida. Né? E não só de visão cromática, mas de outros distúrbios a nível de visão que possam existir e que às vezes, muitos, né? E que às vezes passam despercebidos. Tá certo, a gente agradece a sua participação. Obrigada. Espera vê-los num próximo tema, né? Abordando outros temas, enfim. De repente a gente um dia fale sobre um tema relacionado à visão, né? Um outro tema. Sobre engenharia, a gente fala muito. Outro dia a gente teve um programa falando sobre estruturas, né? Sua especialidade é o quê? É petróleo. Engenharia de petróleo aí. Algo novo. Você pode enviar o seu tema, a sua sugestão de tema, através do e-mail jornalismo@unifetv.pt. Envie a sugestão do tema que você quer que nós venhamos abordar. Nós vamos ter o carinho de analisar e, se for pertinente, vamos colocar para a produção então. jornalismo@unifetv.pt. Nós temos o nosso inquérito, 2 respostas. Coloca, por favor, só para a gente dar aí atenção e voz para os nossos internautas. Sabia que Lisboa tem o primeiro semáforo para daltônicos? 87% diz que não sabe. Apenas 11%, pelo menos esses 11% já vai ajudar a divulgar, né? E 2% diz que acha que não é necessário. Esses estão realmente desinformados. Sabia que o daltonismo afeta mais homens do que mulheres? 31% diz que sim e 69% diz que não. Bom, a gente agradece a sua participação, você que esteve conosco até agora. Se você diz assim, olha, realmente eu estou a passar por situações complicadas, não apenas a gente fala agora com pessoas que têm essa condição, mas com outras pessoas que estão numa condição também de depressão, de tristeza, de incapacidades, você vai ter uma programação muito especial a seguir com o Marcos Bueno. Você vai poder ligar, participar, conversar. 218368008. Ele vai estar aqui pronto para conversar com você e lhe ajudar, tá bem? Forte abraço e até o próximo programa.
Já